é pelas vidas, é pelas famílias, é pelas histórias. É porque nós estamos esvaziando o inferno e povoando os céus. E talvez você me pergunte, e eu nessa história? É o tema da palavra desta noite. Você sabia que o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo tem sido tema de manchetes e de estudos? E este crescimento não tem apenas chamado a atenção de líderes cristãos, mas de todos os segmentos da sociedade. Existe um jornal na USP, agora do mês de junho de 2023, que colocou a seguinte manchete: igrejas evangélicas apresentaram um crescimento vertiginoso no Brasil nas últimas décadas. Jornal da USP, do dia 6 de junho de 2023. E dentro deste jornal existe uma matéria e uma pesquisa que foi divulgada por um cientista político de Zurique e também pesquisador associado ao Centro de Estudos da Metrópole da USP. O nome dele é Victor Araújo. E ele diz que aquilo que está acontecendo no Brasil demorou 500 anos para acontecer na Europa. Europa, um país de primeiro mundo. Europa, um país onde a moeda deles tem um valor extraordinário para eles, né? Está dizendo que eles estão 500 anos atrás do Brasil no crescimento de igrejas evangélicas. Mais alguns dados importantes. Entre 2019 e 2020, segundo o IBGE, 17 novos templos são reconhecidos por dia no nosso país, sem contar aqueles que não têm a sua empresa aberta e que vivem, entre aspas, na clandestinidade. Por dia, 17 novos templos evangélicos estão sendo abertos por dia, entre 2019 e 2020. De 10 em 10 anos são realizados censos pelo IBGE. As pessoas não passam na tua casa lá dizendo que são do IBGE, tem o crachá. E dentre alguns dados que eles levantam com aquela pesquisa, existe esta pesquisa para saber o número de evangélicos no nosso país. E uma das pesquisas que foram feitas, disseram que existem 4 grupos de cristãos no nosso país. Uma igreja que é intitulada missionária, uma igreja que é intitulada pentecostal, outra neopentecostal e uma outra que não tem classificação, não tem uma nomenclatura ainda e é a que mais cresce. Mas eu não vou aqui entrar sobre os nomes das igrejas, porque não é esta a pauta ou aquilo que nós vamos ministrar nesta noite. Mas, de qualquer forma, as igrejas estão crescendo, independente da forma como trabalham, da forma como lideram, da forma como trazem os seus usos e costumes. O evangelicalismo no Brasil chegou em 1900, começou no norte, depois foi para o extremo sul. Na década de 50, poucas igrejas eram abertas. Na década de 60, houve um crescimento de aproximadamente 60 igrejas. E agora, entre 2016 e 2017, praticamente 6, 7 anos atrás, pela pesquisa, haviam 60 mil templos, contra 60 em 1960. Crescendo mais na região sudeste, indo para centro-oeste. Eles colocam que existem 3 causas para o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Uma delas é devido ao êxodo que ocorre, as pessoas vindo desde a década de 60 para as metrópoles, querendo buscar uma qualidade de vida melhor. Um segundo momento, ou segundo motivo, é uma lei 10.825, que incentiva a legalização dos templos. E a terceira causa é devido ao fortalecimento econômico das igrejas, que começaram então a fazer suas programações na televisão, investindo nas telecomunicações e atraindo um número maior de fiéis. Boas notícias? Você sabia disso? Nós estamos falando de você. Nós estamos falando que você faz parte de um povo que hoje é observado, não apenas pelo inimigo, por Satanás, mas também dentro dos dados do governo.
seria perfeito este número. Se a porta de entrada está grande, a de saída está maior ainda. É excelente saber que a igreja evangélica tem aumentado, tem crescido. O número de pessoas salvas tem aumentado. O evangelho está sendo anunciado. Pessoas estão sendo alcançadas através da palavra, através das mídias, através das redes sociais. As igrejas estão construindo seus templos maiores. Algumas estão alugando fábricas desativadas, edifícios desativados, para conseguir contemplar o número de membros que estão chegando. Algumas que só faziam o culto no domingo à noite, agora começam a fazer 2, 3, 4 cultos durante um dia. Tem uma programação intensa durante todos os dias da semana. É maravilhoso tudo isso. Se a porta de entrada está grande, a de saída está maior. Então eu mudo um pouquinho e vou parafrasear dizendo: quem nos dera que a porta de saída fosse pequena e a porta de entrada se tornasse cada dia maior. O problema não está no crescimento. Basta vermos aqui, olha, este lugar foi inaugurado oficialmente nos dias 3 e 4 de março. Vejam quantas cadeiras você tem vazias aí. Então nós estamos entendendo que a volta de Jesus está fazendo com que as pessoas se aproximem cada dia mais do evangelho, corram para Jesus, porque perceberam e entenderam que não existe outro caminho, não existe outra saída, a não ser Jesus. Mas nós temos um grupo de pessoas que chama a nossa atenção, e você talvez já tenha ouvido falar deste fenômeno, ou deste termo, e eu quis escrever separado de propósito, que são os desigrejados. Os desigrejados. Você já ouviu falar? Quem aqui já ouviu falar dos desigrejados? Os desigrejados, segundo o IBGE, são aqueles que não têm religião. Eles compõem basicamente 95% da população. Destes sem religião, 3,98% são ateus, 0,87% são agnósticos, e 95% deles diz: olha, nós não somos ateus, nós não somos agnósticos, nós possuímos fé, nós acreditamos, né, temos carinho pela religião, mas nós não queremos fazer parte de uma igreja. Nós não queremos fazer parte da membresia. Eles cultivam a espiritualidade, mas longe da igreja. Esse fenômeno ficou conhecido então como os desigrejados. Você quer saber qual o motivo dessas pessoas não quererem fazer parte de uma igreja como este grupo que esteve aqui? Então vamos ler. Pessoas que se desigrejaram. Eu dei para vocês a razão por aqueles que chegaram e aumentaram o número de evangélicos. Agora eu vou dizer para vocês o motivo pelo qual essas pessoas dizem: nós não queremos fazer parte de uma igreja, nós não queremos nos membrar. Primeiro, afastou-se da igreja por um problema pessoal. Carrega feridas e traumas emocionais por ter se decepcionado com líderes, irmãos e com a própria instituição. Prefere ficar em casa, ler a Bíblia, orar, assistir os cultos online, fazer cursos pela internet, mas não quer vir na igreja. Escolhe viver uma vida cristã sozinho. Está blindado para questões espirituais. E esse desigrejado, ele faz parte também, alguns deles, daqueles que acatam a igreja como uma instituição, mas não aceitam se reunir com pessoas apenas fora da formalidade. Entendem o que é uma igreja, não querem fazer parte dela, mas gostam quando tem eventos e lá eles querem estar. Também existem aqueles que se decepcionaram com a igreja, quando começaram a perceber que muitas vezes a igreja era utilizada como uma moeda de troca para enriquecimento ilícito. Eu não sei se você que está nos assistindo ou está aqui nesta noite se encaixa em um destes, ou conhece alguém que se encaixa. Mas hoje nós ouvimos um pouco destes testemunhos no nosso café da manhã. Foi ou não foi? E eu pergunto para você, fazer parte de uma igreja é importante? Fazer parte de um momento como este é importante?
Ter um endereço é importante, saber quem é teu pastor é importante. Se alguém perguntar para você qual é a tua igreja, dizer aonde ela fica e o nome dela é importante para você. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas eu vou te dizer que a salvação é um processo de Deus nas nossas vidas. E Efésios 2, do 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é algo que só vem de Deus para nós. Não precisa da minha interferência, eu não preciso fazer nada para que o Senhor me salve, basta eu crer no plano de salvação. Mas e o crescimento espiritual? E o frutificar espiritual? E o amadurecimento espiritual? E o refinamento espiritual? E o vaso que passa, o barro que passa pelos 7 processos até se transformar no vaso? Este precisa de uma igreja. Então, tornar-se membro de uma igreja é fundamental para quem quer crescer espiritualmente. Isso só ocorre quando convive com outros, quando passa pela lima do outro, quando começa a ter rusga com o outro, quando começa a ter que dar um passo para trás para chegar no ritmo do outro. Fazer parte de uma membresia traz o crescimento espiritual, porque é aquilo que muitas vezes lá fora prevalece na tua vida, a tua opinião, quando chega no corpo, muitas vezes você vai ter que aceitar a opinião do outro, mesmo julgando o outro, mais ineficiente e incapaz que você. É aqui que nós somos moldados, é aqui que nós somos quebrados, é aqui que nós somos moídos, é aqui que o nosso ego precisa ser subjugado ao poder da palavra de Deus, é aqui que o nosso orgulho tem que ser esmiuçado, para que o coração de servo nasça. É no convívio com os irmãos. E muitos chegam numa igreja, por isso que eu brinquei com este grupo, dizendo que aqui é um lugar de pessoas que não são perfeitas, com uma expectativa lá em cima, esta é a igreja perfeita. Irmãos e irmãs, não existe igreja perfeita. O que existe é um Deus perfeito, que nos escolheu imperfeitos para fazer uma obra que está inacabada ainda. O Deus que nós servimos, Ele é perfeito. A palavra de Deus é perfeita. Mas não quer dizer que você vai encontrar pessoas perfeitas neste lugar. Talvez a pior pessoa de todas seja eu. Porque eu necessito, eu careço da misericórdia do Senhor todos os dias. Principalmente quando eu subo neste altar para ministrar para vocês aquilo que Deus vem ministrando no meu coração quando eu estou na minha casa. Pessoas que se decepcionaram com a instituição, pessoas que se decepcionaram com a religião, pessoas que se decepcionaram, transferiram para Deus essa decepção. E decidiram cultuar a Deus das suas casas. Mas tornar-se membro de uma igreja é fundamental para quem quer crescer espiritualmente. E não apenas isso, é na igreja que nós também encontramos apoio, encorajamento, ensinamento, para nós caminharmos como Cristo caminhou. Mas nem tudo é perfeito. Cristo é perfeito. Mas no dia a dia nós vamos encontrando problemas. Se existe algo que nos atrai, a presença de Deus, é o que está em Jeremias 31:3. Jeremias 31:3 diz assim: o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Se a nossa fé se pautasse apenas no amor que Deus tem por nós, que é eterno, leal, bastaria. Existem pessoas que amam a Deus. Existem pessoas que amam a palavra. Existem pessoas que têm necessidade, sede de aprender mais de Deus. Mas se decepcionaram com o homem. E colocaram o homem e Deus na mesma balança. E porque o homem os traiu, os decepcionou, porque o homem não respondeu da forma que a pessoa esperava, ou porque o homem o frustrou de alguma forma, então naquela balança o homem se torna mais importante e faz com que essa pessoa então dê um passo para trás e diga: instituição, igreja, eu não quero mais, mas eu quero Jesus, eu amo Jesus,
Eu sei que Ele morreu na cruz. Eu creio na morte e na ressurreição dEle. Mas eu não quero mais fazer parte. Eu quero ser um desigrejado. E eu te pergunto, que modelo de igreja bíblico é este? Aonde está a base bíblica para essa decisão? Talvez você seja um desigrejado dentro da igreja. Eu gosto da igreja, eu gosto do louvor, mas eu chego depois que começou e saio assim que falou amém, porque vai que alguém me para. Eu não quero relacionamento, eu não quero intimidade, eu não quero aproximação, porque já fui ferido. Todos os lugares que existirem pessoas, haverão feridas. Pessoas ferem, mas pessoas curam. E eu digo para vocês, qual é o modelo de igreja que Cristo nos ensina? Nós vamos achar em Atos, leia o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, como os apóstolos e os discípulos viviam, você vai encontrar neste livro. Mas vamos ler apenas Atos, capítulo 2, e alguns versos a partir do 2, 42 e 43. Vamos ler juntos, por favor? E todos continuavam firmes, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias se reuniam no pátio do templo. De novo, todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do... Para um pouquinho. Aonde eles se reuniam, gente? No pátio do templo. É este o modelo da igreja. Desta igreja, que você está hoje sentado nessa cadeira. E porque eles se reuniam no pátio do templo, e todos os dias estavam unidos, eles continuavam firmes, eles seguiam os ensinamentos, eles viviam em amor, eles partiam pão juntos, eles faziam oração, eles viam milagres e maravilhas, eles tinham temor no coração, porque todos os dias eles estavam reunidos juntos, aonde? No pátio do templo. E não só na casa, no pátio do templo, também nas casas. Vamos ler? E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. A história deles continua. E você está escrevendo esse capítulo. A história não parou. A igreja não parou. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Os inimigos não pararam a igreja. Golias não parou a igreja. Jezabel não parou a igreja. O governo não parou a igreja. Hitler não parou a igreja, os comunistas não pararam a igreja, ninguém conseguiu e conseguirá parar a igreja do Senhor, porque esta igreja vai continuar avançando, crescendo e aumentando, não apenas o número de pessoas, mas de pessoas sendo salvas, sendo cheias do Espírito Santo e tendo as suas vidas transformadas. Sabe por quê? Porque a igreja está aberta, porque a palavra está sendo pregada. Porque existem pessoas reconhecendo Jesus como Salvador e se arrependendo do seu pecado. E se um dia, pastora, no nosso país, nós não pudermos nos reunir mais num grande templo, nós vamos nos reunir lá no sótão, no porão, nós vamos nos reunir de quarto fechado, de joelho dobrado. Eu não sei o que virá, mas uma coisa eu sei, enquanto nós pudermos ficar com as portas dessa igreja aberta, nós vamos ficar, e o Senhor atrairá para este lugar pessoas que
que serão salvas e transformadas pelo poder da palavra de Deus, através da obra do Espírito Santo. E você faz parte deste lugar. Oh, aleluia! Aleluia! Se algo te dói ainda, se existe uma ferida que está aberta em você, se existe algum desconforto seu com a igreja, se existe algum desconforto seu com alguém, hoje diante da mesa do Senhor, é noite de conserto. É noite de nós começarmos a nos endireitar, colocar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Não dá para ser um desigrejado. Não dá para viver com a cruz separado dos outros. Coloca a imagem para mim. Não dá. Olha o desigrejado. Ele ama Jesus. Ele quer Jesus. Mas ele quer viver sozinho. Eu quero te dizer nesta noite, aquele que anda sozinho é uma presa fácil para que o lobo destrua. Uma ovelha sozinho, facilmente ela será destruída. Não existe como você conseguir vencer se você estiver sozinho. Nós temos um sítio, o Rancho Jones, e nós tínhamos um casal lindo de ovelhas, e ela deu cria, lindos. Aí um dia o Ney me disse, bem, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. E quando ele fala assim, eu já sei, Jesus. Eu não sei que bicho que entrou, bem, mas matou a ovelhinha. A mãe pegou pela jugular, ela está bem machucada. Mas eu não quero que você vá lá ver. No dia seguinte ele disse, bem, a mãe morreu. Da ovelha, tá, gente? A mãe da ovelhinha morreu. E eu falei, mas e o macho? Ah, o macho escapou, que bênção. Passou alguns dias, o macho também foi atacado. Nós imaginamos que seja talvez uma jaguatirica, porque lá tem muita área verde. E aí, conversando com um amigo nosso que cria gado, cuida, eu dizia assim, como pode ela não fazer barulho e o caseiro ouvir, né, Dino? O Dino está aqui. Como que pode? Ele disse, pastora, você esqueceu que Jesus foi como ovelha para o matadouro? E ele não gemeu. E ele não reclamou, pastora, ovelha morre em silêncio e ninguém escuta. Talvez você esteja aqui dentro, morrendo em silêncio e ninguém está te escutando. Mas eu quero dizer para você nesta noite, nesta mesa tem cura. E aqui existe um lugar que talvez não é de pessoas perfeitas, mas são pessoas que amam a Jesus. E se você não pedir ajuda, talvez nós nem saibamos que você está gemendo e gritando, precisando de socorro. Você vai ter que berrar. Você vai ter que chamar alguém. Você vai ter que mandar uma mensagem. Porque se você fizer assim, alguém vai ouvir o teu grito e vai te socorrer. Porque é esta igreja que eu tenho pedido ao Senhor para que levante. Pessoas que chorem a dor do outro, que sofram pela dor do outro e que se compadeçam. Se você estiver sozinho, você é só um pedaço de madeira. A palavra de Deus, em João 15, do 5 ao 8, diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Talvez você esteja seco. Talvez você esteja ressecada, ressentida. E você diz, mas por que eu estou assim dentro da igreja? Sabe por quê? Porque você está dentro, mas está fora. Fechado, isolado, cheio de armaduras, de tanto medo que alguém te machuque, porque você já foi machucado. Eu quero dizer para você, joga fora essa armadura, você não precisa mais, porque o Senhor é com você, você tem quem te proteja. Deixa que o Senhor nessa noite te abrace. Deixa que nessa noite o Senhor cure as tuas feridas. Deixa que o Senhor nessa noite cure os teus traumas. Deixa nessa noite que o Senhor possa realmente limpar você de tudo aquilo que um dia ficou impregnado, que não pertence a você. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido.
E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se você quer fazer parte da videira, se você quiser ser um ramo que dê frutos, você precisa estar ligado à videira. E a videira não tem apenas um ramo, tem vários ramos. Você tem aqui uma foto, cadê a foto que estava aqui? Você tem a imagem aqui de uma videira. Então, se você se desconecta da videira, você é só uma vareta. E segundo a palavra de Deus, você só serve para ser queimado no fogo, porque não tem valor. Não vai conduzir, não vai conseguir produzir frutos. Quando eu olho para uma parreira de uva, apaga a luz para nós aqui. O que me chama a atenção nessa parreira é que existem uvas que crescem mais e uvas que crescem menos. Uvas que dão mais no cacho grãos do que outras. E aí eu fico pensando, por que será? Sabe por quê? Em algumas o sol bate mais, em outras o sol bate menos. Algumas conseguem ficar próximas, outras conseguem ficar sozinhas. Eu não sei qual é a sua substância. Eu não sei qual o tamanho do que Deus tem para fazer em você e através de você. Eu não sei qual é o plano que Deus tem para a tua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, porque a minha Bíblia diz que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou no coração, é o que Deus tem preparado para a tua vida. É muito mais do que você um dia pôde imaginar. Talvez você, como a uva, tenha sido pisado, moído, amassado. E você tenha dito, eu não quero mais. Eu quero dizer para você que quanto mais moído, pisado e amassado você for, melhor será a qualidade do vinho que você vai produzir. Quantos aqui têm produzido o melhor vinho, diante da maior dor que estão vivendo agora? Vou perguntar de novo. Quantos aqui estão produzindo o melhor vinho, diante da maior dor que estão vivendo agora? Levante a sua mão. Diante do quê? Da maior dor. Quando você acha que já pisaram demais, vem mais alguém e pisa de novo. E não pense que pisar, gente, é ser humilhado, não. São as coisas do dia a dia, o que a vida te proporciona. É o que a vida tem a nos oferecer. Nem todos os dias são dias de sol, nem todos os dias são inverno. Mas a primavera vem. E quando a primavera vem, é o tempo de cantar. E quando a primavera não vem, pastora? Chora, mas vem, dói, mas vem, sangra, mas vem, mas não deixa de vir na presença do Senhor e ouvir a palavra. Sabe por que que o inimigo tenta fazer com que as pessoas fiquem desconectadas, desigrejadas, às vezes dentro da própria igreja? Porque ele não quer que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que a tua vida produzir. Ele quer impedir de todas as formas, e para isso ele vai lançando pensamentos, sentimentos. E você que se esquece que pensamento e sentimento não podem decidir por você, mas você tem que tomar decisões pautadas na tua fé, na palavra. Então você vai parando, entrega isso, entrega aquilo, já não vem mais todos os domingos, já não tem mais compromisso com o teu horário. O inimigo vai te enganando, sabe por quê? Porque ele sabe que está para acontecer um grande advento. E este grande advento é que todos nós esperamos que aconteça. E eu pergunto, Jesus está voltando. E você está preparado? A igreja Geração Eleita não é um lugar de pessoas perfeitas, mas pode deixar essa imagem, mas de pessoas que reconhecem que sem Jesus não conseguem enfrentar os desafios. Um lugar de pessoas que chegaram cansadas, sobrecarregadas, mas que através da palavra dos irmãos, têm recebido apoio para viverem a caminhada cristã, caminhando juntas em unidade, aprendendo a compartilhar alegrias e dores, forças e fraquezas, sucessos e fracassos. A igreja de Atos 2
É um lugar de pecadores que dependem da graça e do favor de Deus, mais do que de qualquer coisa. E que pela palavra têm sido munidos de conhecimento para vencerem suas lutas diárias. A igreja de Atos 2 é a igreja um lugar de pessoas que são levadas a se comprometer com os irmãos. É aqui, irmãos, na igreja que a gente se compromete. Se compromete a viver a vida que Cristo tem nos ensinado. Então, para você crescer e frutificar, você precisa estar ligado à videira que é Cristo. E precisa passar pelo processo da morsa e do moído, é que estar junto com pessoas. Tornar-se membro desta igreja também implica em assumir uma série de compromissos com o Senhor e com a igreja. Vamos juntos, repete comigo. Meu compromisso é proteger a unidade da igreja, agindo em amor, abolindo a murmuração e a fofoca, e me submetendo à liderança, desde que ela se submeta à palavra de Deus. E temos mais um compromisso enquanto membros de uma igreja, que é cumprir a grande comissão de Jesus. Talvez você diga, eu não sei para que eu nasci, o que Deus quer fazer através da minha vida. A primeira coisa que você tem que fazer é ganhar vidas, é isso. A grande comissão. Buscar alcançar os que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Acolher todos que chegam, seja através de pedidos de oração, de mensagens, de visitas. Orar por todos aqueles que Deus acrescentar à nossa família espiritual. Mas sempre se lembrar que quem traz para este lugar, ou para qualquer igreja séria, não são as pessoas, não são as festas e os eventos. Mas quem traz e quem acrescenta o crescimento é Deus. Não é mérito de nenhum de nós você estar aqui. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Se existe um orgulho que nós temos que ter, é de servir aquele que te trouxe. Este é o nosso único orgulho, se este for o adjetivo correto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Paulo disse isso em 1 Coríntios 3, do 6 ao 7. E o compromisso que todo servo tem, todos aqueles que assumiram, são membros, é de servir no ministério, participando dos cultos, vivendo de acordo com os princípios da palavra, contribuindo fielmente para o sustento da igreja através de dízimos e ofertas, colocando seus dons e talentos a serviço do corpo, sendo equipado pelos pastores e líderes através da palavra, e o maior de todos, desenvolvendo um coração de servo ensinável. Fiquemos de pé.